Boa tarde. Vamos para uma reflexão em relação ao estudo do livro de João, do capítulo 14. E então iremos entender que aqui temos resposta para a nossa dúvida existencial e nossas dúvidas espirituais. E muito mais interessante é o vermos aqui respostas para massas dúvidas existenciais que, mesmo sem fé, nos perguntamos porque vivo, porque estou aqui, qual é o meu propósito, que é, existe Deus, não existe. Bom, então vamos começar com o capítulo 14 do livro de João, no Novo Testamento. Este capítulo trata-se das palavras de Jesus nos últimos dias que Jesus estava com os seus discípulos e antes da sua crucificação. De certo é que ele já sabia o que iria acontecer porque veio para cumprir seu propósito. Mas os discípulos, apesar de andarem com ele estes tempos todos, 3 anos, não tinham ainda entendido nada. Não sabiam dos acontecimentos que estavam próximos. E então Jesus tentou dar-lhes entendimento e confiança e paz no seu coração, nos seus corações, pois estava a aproximar-se o momento final do ministério de Jesus e então ele tentava passar as últimas instruções aos seus discípulos antes de ser crucificado, para eles entenderem o que iria acontecer com Jesus. Que até eles pensavam que ele ia reinar na terra, ia vencer, que ele tinha todo o poder e não iriam compreender como ele poderia deixar crucificar-se na cruz. E então, dessa forma, nas últimas instruções aos seus discípulos, Jesus tentava dar-lhes o entendimento da sua crucificação. E também tentava-lhes explicar que depois da sua crucificação na cruz, sua morte e ressurreição, ele seria levado aos céus e os discípulos iriam continuar no mundo, iam ter muitas tribulações em relação à sua fé e compromisso com Jesus. E assim lhes traz palavras de conforto e fé. Dizendo-lhes que estaria sempre com eles e nunca os abandonaria. Mas como? Eles não entendiam como seria. E então lhes explicou que eu preciso de ir para o Pai para que depois o Pai vos envie o Espírito Santo. E só assim podereis ter comunhão comigo e toda a humanidade. Era um dos segredos da vinda de Cristo. E ter que morrer e voltar para os céus. E dizendo-lhes que estaria sempre com eles e nunca os abandonaria, que viria o seu Espírito Santo sobre eles para os fortificar e lhes dar toda a ajuda espiritual para enfrentar todas as lutas do seu apostolado, pois eles seriam os testemunhos de Jesus e levariam os seus ensinamentos a toda a terra, sendo perseguidos, maltratados, mortos pelos ímpios incrédulos da palavra e do Evangelho de Jesus Cristo. Mas este capítulo é hoje tão atual para nós cristãos como naquele tempo e devemos lê-lo, estudá-lo, para nos certificarmos e nos fortificarmos e sentirmos a fé e a confiança nas promessas de Jesus antes de partir para o seu reino celestial, até à segunda vinda que nós acreditamos como está no Apocalipse e que muitos teólogos acreditam que está próximo. Que vem Jesus primeiro arrebatar a sua igreja, pois todos os que estão prontos e santificados, e levá-los com ele para o céu. Portanto,
Na primeira vinda veio para nos salvar e mostrar quem é Deus e o seu reino, e na segunda, como assim está escrito no Apocalipse, virá para julgar todos os povos e arrebatar e levar para os céus todos os que acreditam nele e estão preparados e santificados, para depois se dar o juízo final de Satanás e seus principados ao povo e aos povos que não acreditaram na palavra de Deus, aos corruptos, malfeitores, pecadores sem arrependimento serão lançados num lago de fogo e terminar para sempre todo o mal aqui na terra. E aí começará e haverá uma nova terra e os novos céus, Jesus a reinar connosco. E é essa a promessa que sempre nos deu e que está bem explícita no Apocalipse, que depois nós chamamos-lhe o fim do mundo, a segunda vinda de Jesus, que tudo se apagará de tristeza, doença, morte, e teremos alegria, vida eterna. As lágrimas se apagarão, as doenças não virão mais. Teremos um novo corpo glorificado como o de Jesus e viveremos com Ele. Pois neste mundo cheio de incertezas, incredulidade e desafios, muitos de nós enfrentamos ansiedade, medo e insegurança, e Jesus nos ensina a confiar nele e encontrar paz nas nossas tribulações na vida, pois nós podemos passar por muito. Eu já passei também. Mas a fé e a confiança em Jesus nos dá essa paz interior que o mundo não dá, e nos dá esta confiança que um dia triunfaremos e estaremos ao seu lado. Para nós as tribulações da vida, a morte, não é nada definitivo, não é nada que não possamos superar com o Espírito Santo em nós, com a força que nos dá esse Espírito de Jesus e nos acompanha. E não é nada em comparação à ressurreição, estarmos com Jesus. E esta passagem também destaca a inclusão e a diversidade no reino de Deus, tendo de questões sociais atuais como a discriminação e a exclusão, pois é essencial conhecer a importância da tolerância e do respeito às diferenças. Como cristãos devemos nos esforçar para podermos construir uma sociedade inclusiva e aconselhadora e acolhedora para todos os grupos sociais, sendo mais benevolentes e usando o amor e a caridade para com os mais desprezados. Acolhemos todo o ser humano como criação de Deus, independente da sua origem, raça, religião ou orientação sexual, usando da misericórdia e ensinamentos de Jesus para todos poderem ter seu momento de encontro com Jesus, o nosso Deus Supremo, e possam ter uma oportunidade de entenderem os ensinamentos que Jesus deixou e assim se possam arrepender e ser salvos, tornando-se através da fé e aceitação de Jesus como Filho de Deus, o nosso Salvador, e serem salvos e assim se tornarem verdadeiros filhos de Deus. Pois enquanto isso todos somos apenas criaturas, tornando-nos filhos de Deus quando nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Jesus no nosso coração como nosso Deus e Salvador. E só a partir desse dia, começa então o Espírito Santo a habitar em nós. Recebemos assim o selo de filhos de Deus e o seu DNA através do seu Espírito Santo, que faz morada no nosso espírito, no nosso coração e nos transforma e nos santifica no seu amor. Jesus veio ao mundo e deixou bem claro que Ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Jesus é a nossa solução para as nossas necessidades espirituais e existenciais. Ele é tudo isto para toda a humanidade. Pois neste mundo buscamos respostas em ideologias e filosofias. As respostas é Jesus.
É Ele que é a fonte da vida. Ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através de mim. Como Ele diz também: se conhecesseis a mim, também conhecerias o meu Pai. Pois neste versículo nos diz Jesus claramente que só podemos conhecer a Deus através de um relacionamento pessoal com Ele, o Filho Jesus. O Evangelho do livro de São João 14 a 1, 12, que estamos a refletir e a estudar, nos ensina a ter esta confiança em Jesus como o caminho para a paz. Verdade e a vida nos convida a trabalhar juntos para uma sociedade mais justa, através do diálogo, de compreensão mútua, do compromisso de nossas ações e em concreto podermos enfrentar os desafios sociais atuais e construir um mundo e um futuro melhor para a humanidade. Pois este caminho para a paz, verdade e vida é o que nos convida para a construção de um mundo melhor. Agora, confessemos: creio em Jesus Cristo como Filho de Deus, nosso Salvador, e reconheço que Ele é o Filho de Deus verdadeiro, e o recebemos no nosso coração como nosso Senhor e Salvador. Nos arrependemos dos nossos pecados e Ele virá habitar no nosso espírito através do seu Espírito Santo, e assim nos tornamos seus filhos e seremos salvos para viver com Ele na eternidade. Amém. Só dessa forma, meus irmãos, meus queridos, meus amigos, gente de Deus, amada por Deus, é que podemos tornar-nos filhos de Deus. E só desta forma pode o Espírito Santo vir habitar entre nós. Há muitas pessoas que pensam que o Espírito Santo habita de qualquer forma ou que nascemos já filhos de Deus. Não. Nós temos de ter consciência de que queremos aceitar Jesus como nosso Salvador e nosso Deus. E o convidarmos a entrar através do seu Espírito Santo no nosso espírito, para a partir daí estar a viver através do seu Espírito Santo em nós e sermos o templo do Espírito Santo. E se vocês refletirem, um Deus tão grande, que se fez tão pequenino, se fez Jesus, um homem, para vir morrer por nós e para, através desse sacrifício, poder ter união conosco de novo através do seu Espírito Santo, e um Deus tão grande que vive em nós tão pequeninos através do seu Espírito Santo. Tal é o grande amor que Ele tem por nós, que se humilhou para poder vir dessa forma a resgatar-nos de novo como os seus filhos, depois do pecado original de Eva, que rejeitaram Deus e aceitaram Satanás como seu pai. Por isso está o mundo como está, por isso há as guerras e há ódio. É Satanás que rege este mundo até a segunda vinda de Jesus Cristo. E tudo terminará e teremos uma vida eterna, feliz, e Jesus será o nosso Rei, que já é hoje no nosso coração, que já hoje nós levamos o céu no nosso coração, onde estamos, para onde vamos. Demos graças a Deus, graças a Jesus, ao Espírito Santo. Agradeçamos a Deus por tão grande obra e humilhação que fez por nós. Enviar o seu Filho único. Agradecemos a Jesus porque foi obediente a Deus e morreu na cruz por nós. E agradeçamos ao Espírito Santo
que habita em nós para nos fortalecer, nos santificar. E lhe peçamos que nos abra os nossos ouvidos espirituais e os nossos olhos para que possamos obedecer e seguir nesta vida o propósito que Deus tem para cada um de nós. E o principal é amar e orar e adorar apenas o único Deus verdadeiro, que é Ele, Pai, Filho e Espírito Santo. E apenas através do Filho Jesus que chegamos ao Pai. Vos deixo esta reflexão para um dia lindo de domingo e até à próxima. Boa tarde.